Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar, mais uma edição do programa Verdades Essenciais da Fé Cristã, com o pastor Cláudio Alves. Durante este mês de dezembro de 2017, nós estamos ministrando algumas palestras especiais sobre a importância do nascimento ou da encarnação da pessoa do Senhor Jesus. Estamos pensando sobre a primeira vinda do Senhor Jesus ao mundo e as suas implicações na história da humanidade. Este é o terceiro vídeo que estamos gravando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você deseja acompanhar a série, você pode acessar o nosso YouTube e lá você terá acesso aos dois estudos já ministrados. E hoje nós queremos pensar um pouco sobre a humanidade do Senhor Jesus. Nós queremos aqui apresentar para você alguns versículos demonstrando que, apesar do Senhor Jesus, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, na região da Palestina, há aproximadamente 2000 anos passados, ele foi 100% Deus e foi também 100% homem, mas apesar dele ter sido 100% Deus, nós iremos perceber algumas limitações na sua pessoa, na área humana. Nós já tivemos a oportunidade de pregar aqui nos vídeos anteriores sobre a existência humana do Senhor Jesus, demonstrando que Jesus, ele não foi uma lenda, um mito, ele não foi uma ficção na história da humanidade, mas Jesus, ele foi um personagem histórico, e nós apresentamos aqui algumas verdades bíblicas declaradas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e também pelo apóstolo Paulo. Então nós iremos dar continuidade à ministração deste curso sobre Cristologia Bíblica, provando a humanidade da pessoa do Senhor Jesus. Já vimos anteriormente que biologicamente o Senhor Jesus, como homem, ele nasceu de uma mulher. Deus, pela sua vontade soberana, decidiu escolher Maria, uma jovem judia, para ser um instrumento para trazer o Salvador Jesus Cristo ao mundo, né? E nós apresentamos aqui Gálatas capítulo 4, versículo 4, Mateus 1,18, Mateus 2, versículo 11, Mateus capítulo 12, versículo 47, João capítulo 2, versículo 1, e também apresentamos Hebreus capítulo 10, versículo 5, demonstrando que o Senhor Jesus, ele como um personagem histórico que esteve aqui na terra, ele nasceu de uma mulher, ele possuía uma mãe biológica, ele possuía um corpo físico, um corpo tangível, um corpo palpável. Vimos em segundo lugar que, historicamente, o Jesus, conhecido como Jesus histórico, o Jesus que fez parte da história da humanidade com um corpo físico, ele era conhecido como um judeu, né? Um judeu, e historicamente ele fazia parte da descendência ou da linhagem do rei Davi, o segundo rei de Israel. E para provar que o Senhor Jesus, historicamente, ele possuía uma linhagem biológica, uma família biológica, nós apresentamos para os irmãos e amigos Romanos capítulo 1, versículo 3, Atos capítulo 13, versos 22 e 23, Lucas capítulo 1, versos de 31 a 33, e também apresentamos Mateus capítulo 1, versículo 1, quando está escrito livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a Bíblia é muito clara em demonstrar que o Senhor Jesus não só nasceu de uma mulher, o Senhor Jesus não só possuía um corpo físico, mas a Bíblia é muito clara em demonstrar que Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, escolheu a linhagem do rei Davi para trazer Jesus Cristo a este mundo, né? Em terceiro lugar,
nós apresentamos aqui que Jesus Cristo, ele foi uma pessoa, porque a Bíblia apresenta o quê? O seu crescimento e o seu desenvolvimento natural. Nós iremos perceber biblicamente que o Espírito Santo, ele, de uma forma milagrosa e sobrenatural, levou Maria a engravidar, que o Senhor Jesus, como um personagem histórico humano, ele teve um desenvolvimento normal no ventre de Maria, ele foi um zigoto, ele foi um embrião, ele foi concebido, nasceu, foi conhecido como uma infante criança, ele foi junior, foi adolescente, tornou-se jovem homem, e com 30 anos de idade, ele foi batizado com água lá no Rio Jordão, através do João Batista. E para provar que o Senhor Jesus, como um ser humano, ele teve, um crescimento natural, um desenvolvimento natural, nós apresentamos aqui para os nossos irmãos e amigos Lucas 2,40, Lucas 2,46, Lucas 2,52. Apresentamos também aqui que biblicamente a Bíblia é muito clara em demonstrar que o Senhor Jesus, ele possuía aparência de pessoa, ele foi conhecido como um judeu. A Bíblia mostra que em João 4,9, que certo dia ele estava na região de Samaria, ele estava ao lado do poço de Jacó, cansado de viagem, e diz a Bíblia que uma mulher samaritana chegou ali para tirar água do poço, e Jesus, olhando para aquela mulher, ele com sede, cansado de viagem, disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher samaritana, olhando para Jesus, ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim água, a mim, eu que sou mulher samaritana. Então veja que aquela mulher ali, ela não viu o que? Tipo um fantasma. Ela viu um homem, ela viu o que? Um judeu, a tal ponto dela dizer: como sendo tu judeu, pedes a mim água, eu que sou mulher samaritana. E a Bíblia diz que os samaritanos não se davam bem com os judeus, e assim vice-versa, e teremos a oportunidade de demonstrar aqui a razão histórica desse conflito entre samaritanos e judeus na época de Jesus, na época dos apóstolos. E vimos também em Mateus capítulo 26, de 47 a 49, quando Judas Iscariotes, ele traiu Jesus, quando ele foi subornado, pelas autoridades religiosas da época do Senhor Jesus, e quando Judas, ele decidiu levar algumas autoridades religiosas e soldados romanos para prender o Senhor Jesus, lá no jardim do Getsemane, nós vimos que Jesus, quando ele tinha o hábito de ir ao jardim de Getsemane orar, ele tinha por hábito levar consigo Pedro, Tiago e João, e Judas sabia disso. Então Judas, ele fez um acordo com as autoridades e com os soldados romanos: quando nós chegarmos no jardim, aquele a quem eu beijar é a pessoa que vocês devem prender, Jesus. E diz a Bíblia que foi necessário Judas fazer esse acordo com as autoridades, com os soldados romanos, demonstrando que Jesus, ele tinha aparência de judeu, e ele não queria que as autoridades ou os soldados prendessem Pedro, Tiago ou João. O alvo de Judas, o alvo das autoridades, o alvo dos soldados romanos era prender a pessoa do Senhor Jesus. E nós demonstramos aqui que o Senhor Jesus, ele possuía natureza humana completa. Jesus, ele possuía um corpo físico, Em Mateus 26, 12, está escrito: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento, Foi aquele momento que aquela mulher, ela ungiu, Jesus com perfume, e diz a Bíblia que os discípulos, principalmente Judas Iscariotes, reprovou a atitude daquela mulher, alegando que o perfume era muito caro, Mas Jesus, ele defendendo a ação daquela mulher, ele disse: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Vimos também que Jesus, ele possuía alma racional, ele possuía emoções, sentimentos. A Bíblia diz que ele chorou pelo menos 2 vezes, certamente ele chorou muito mais,
mas registros bíblicos, diz a Bíblia que ele chorou pelo menos 2 vezes, uma vez quando ele estava no monte, olhando para a cidade de Jerusalém, lamentando a incredulidade, a dureza da cidade de Jerusalém em aceitá-lo, como Messias, como Salvador, e prevendo também o sofrimento que viria a atingir os judeus, no primeiro século da era cristã, e certamente ele, como Deus sabia que futuramente os judeus iriam sofrer muito pelo fato de rejeitar a ele como Messias. E diz a Bíblia, quando ele foi ressuscitar a Lázaro, ele vendo o choro daquelas pessoas ali perante o túmulo de Lázaro, ele se comoveu e ele chorou também, Então Jesus, ele possuía emoções, sentimentos, E em Mateus 26:38 está escrito: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então veja o que Jesus disse: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. A Bíblia também nos ensina que Jesus, ele possuía espírito humano. Em Lucas 23:46 está escrito: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então esses versículos todos e outros que eu poderia apresentar, porque mensagem na internet não pode ser muito longa, a concorrência é muito grande. Eu não sou um Hernandes Dias Lopes, um Augusto Nicodemos, para os irmãos passarem 50 minutos, 1 hora, hora e meia me ouvindo ministrando a palavra, mas eu creio que os versículos que aqui foram apresentados são suficientes para demonstrar que Jesus realmente, além de Deus, ele foi uma pessoa humana, conhecida, reconhecida aqui na face da terra. Então, concluindo este terceiro vídeo, nós queremos aqui tratar sobre algumas limitações humanas da pessoa do Senhor Jesus. Lendo Lucas 2:52, nós iremos perceber que Jesus, como homem, ele tinha capacidade de crescer em conhecimento. A Bíblia diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então perceba que o crescimento de Jesus em sabedoria também era notório o crescimento do Senhor Jesus perante a sua família, perante os seus contemporâneos, demonstrando que ele tinha a capacidade de crescer também em conhecimento, apesar dele ser o Deus homem. Lendo Marcos 11:13, nós iremos perceber também que Jesus, como homem, ele tinha capacidade para adquirir conhecimento através da observação. Está escrito em Marcos 11:13: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi vê-la, se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então nós percebemos que através da observação, o Senhor Jesus também demonstrou adquirir conhecimento, apesar dele ser 100% Deus e 100% homem. Aqui estamos tratando sobre as limitações no aspecto humano da pessoa do Senhor Jesus. Lendo João 4, versículo 6, nós iremos perceber que Jesus era sujeito à fadiga ou ao cansaço corporal. É isso aí, cansaço corporal, cansaço físico. Está escrito em João 4:6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então a Bíblia diz, João escreveu que o Senhor Jesus estava cansado. Cansado o quê? Fisicamente, cansado biologicamente de uma longa viagem que ele fez até a região de Samaria. Lendo Mateus 8:24, nós iremos perceber que o Senhor Jesus, como homem, ele era sujeito à necessidade de sono. É isso aí, ele sentia a necessidade de dormir, de repousar, de descansar. Está escrito em Mateus 8:24, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus
dormia. Então diz a Bíblia, enquanto estava ocorrendo aquela grande tempestade no mar, os discípulos temendo que o barco viesse a naufragar, afundar, diz a Bíblia que Jesus estava dormindo na polpa do barco, né? E nós também queremos dizer, em quinto lugar, que Jesus ele era sujeito à fome e também à sede, né? Em Mateus 21:18 está escrito: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. A Bíblia diz que cedo da manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E se você ler João 19:28, que fala sobre a crucificação do Senhor Jesus, você irá perceber que antes de dar o brado final, entregando, o seu sacrifício, a sua vida em morte ao Deus Pai, ele disse: tenho sede, tenho sede. Então Jesus era sujeito à fome e também à sede. E também queremos dizer, em sexto lugar, para você, que Jesus, como homem, ele era sujeito ao sofrimento e à dor físicos, né? Ele sofria também emocionalmente, estava sujeito ao sofrimento emocional e também físico. Em Lucas 22:44, assim escreveu Lucas, né? E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então diz a Bíblia que Jesus ele estava em agonia, em angústia, lá no jardim de Getsêmani, prevendo o momento da traição, da morte, das humilhações, da sua crucificação. E diz a Bíblia que ele se angustiou tanto naquele momento de oração ao Deus Pai, que o seu suor se transformou como gotas de sangue. E caminhando para o final da nossa ministração, que trata sobre a humanidade da pessoa do Senhor Jesus, nós iremos perceber, lendo Marcos 13:32, que o Senhor Jesus ele tinha capacidade para se limitar em seu conhecimento. Ele, tratando um assunto de caráter profético ou escatológico, tratando sobre a veracidade da sua segunda vinda, ele disse aos seus discípulos: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus disse para os seus discípulos, ele como homem aqui na terra, ele disse que sobre a sua segunda vinda, ou sobre o arrebatamento da igreja, nem os anjos, nem ele, o Jesus histórico, tinha conhecimento quando ocorreria a sua segunda vinda, porque esse assunto pertencia exclusivamente ao conhecimento de Deus do Pai. Mas certamente hoje, ele no céu, glorificado como Deus, certamente ele sabe o dia do seu retorno para arrebatar a sua igreja. Lendo Marcos 1:35,